Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Jordano, eu sou estudante de Engenharia Cartográfica de Agrimensura da Universidade Federal do Paraná, estou no nono período. Então, hoje o que eu vou apresentar o trabalho da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações Geoespaciais do período especial, disciplina feita em modo online, da professora Silvana Cambuim. Então, a proposta do trabalho era escolher uma biblioteca do conjunto Python, né, da linguagem Python, e uma biblioteca relacionada a dados espaciais, né, ou funções espaciais cartográficas, e apresentar essa biblioteca de modo a apresentar as funções dela, uma aplicação para essas funções, né, etc. Né? Então, está aqui o título, né? Desenvolvimento de ferramenta para cálculo de áreas e marcação de waypoints em regiões de Curitiba e região, para controle e análise de expansão da Covid-19. Então, a proposta aqui é em cima das funções de waypoints e das funções de área, que não foram utilizadas até agora na disciplina dessa biblioteca Geographic Lib. E essas funções permitem uma aplicação interessante que seria com controle de expansão através de uma análise temporal das áreas de maior concentração dos casos de coronavírus, né? Então, você teria os postos de saúde, por exemplo, e a partir dos dados desses postos de saúde e as coordenadas desses postos, né, você poderia extrair a quantidade de pessoas infectadas e delimitar uma área, né, a partir das coordenadas desses postos de saúde, com o valor de número de infectados, que é considerado alto ou baixo, né, nesse caso só o alto, e ver a expansão do coronavírus, e então estabelecer uma área. Então realizar isso semanalmente, etc., para ter uma análise temporal desses dados e também analisar como que está a expansão ou regressão, talvez, dos casos de coronavírus que estamos enfrentando agora no ano de 2020, né? Bom, então, aqui para começar o código, eu importei aqui algumas bibliotecas que não fazem parte desse Geographic Lib, que são a Nominatim e o Folium. Essas duas bibliotecas aqui, elas possibilitam você colocar um mapa de Curitiba e também selecionar dados, plotar linhas, coordenadas, polígonos, né? Que é melhor para a representação dos dados aqui propostos nesse trabalho, né? Então, aqui começando com o Geolocator, que ele é uma função do Nominatim para pegar, digamos assim, um usuário, né, com o e-mail do Gmail. E esse geolocator.geocode ele vai pegar as coordenadas geodésicas, latitude e longitude de uma rua, né, algum endereço físico que você extrai, por exemplo, do Google Maps. E essas coordenadas vêm em graus decimais com uma certa precisão, né, de coordenadas. Se não me engano, 6 casas decimais. E esse local 1 ele vai ficar armazenado para ser o zoom, de onde seria o ponto central, o centroide do polígono, que a gente vai delimitar a área usando no final as funções do Geographic Lib, né? Só para facilitar a visualização da área. Então, após isso, a gente importa o Folium. Essa é uma biblioteca que permite a visualização de mapas e colocação de checkpoints também nos mapas, né? Importar a biblioteca Google Colab, importar do Drive. Aqui a gente vai montar o conteúdo do mapa no nosso Drive. Então, usando a localização 1, latitude e longitude do mapa, com a base cartográfica do OpenStreetMap, com o zoom no valor 12, isso aqui é só para demonstração inicial, e atribuições aqui dos colaboradores, né? Então vamos lá. Esse aqui é adicionar pontos para análise, que seria o ponto o marcador de círculo vermelho, que seria o centroide do polígono, de onde nós estaríamos com a maior concentração de casos de coronavírus, né? Um polígono espacial ali com coordenadas geodésicas, né, definido no mapa. Então aqui tem para salvar o mapa, eu salvei no meu Drive com esse título, Covid-19, e aqui eu chamo o mapa para rodar ele com esse zoom aqui, 16, porque é um zoom mais afastado, porque agora com a expansão rápida que estamos tendo essa semana, de final de agosto, né, pode ser que os casos de coronavírus já estejam abrangendo uma região bem grande de Curitiba, né, a maior parte dos casos.
Então vamos lá, aqui começa a parte do Geographic Lib. Aqui são as funções da biblioteca que a gente vai, né, que eu escolhi para demonstrar aqui para vocês. Então, eu vou importar do Geographic Lib e importar a função geodesic. Na função geodesic, ela permite você fazer cálculos básicos de, por exemplo, de parâmetros de geodésicos e também de distâncias geodésicas. E como é que ele faz isso? Bom, primeiro, você precisa escolher um sistema de referência, que no caso aqui é o geoide, né, que vai ser o geodesic, ponto, e nesse caso o WGS84. Porque o WGS84 é muito parecido com o sistema Sirgas. Ele tem uma diferença somente no achatamento, lá acho que na 7ª ou 8ª casa decimal. Então nós podemos adotar o WGS para simplificações aqui no nosso problema, né? A precisão ainda continua sendo muito boa para realizar os cálculos. Então aqui tem a funçãozinha, a primeira função dele, que é a inversa, né? Ele faz o cálculo da distância geodésica inversa entre dois pontos, pelo método inverso, que seria o ponto 1, latitude e longitude, e o ponto 2, latitude e longitude. Então aqui ele vai pegar a coordenada do ponto 1, a coordenada do ponto 2, essas duas coordenadas se encontram no centro de Curitiba, na região da Praça Santos Andrade, e vai calcular a distância geodésica entre esses dois pontos, né? Pelo método inverso, que seria o método moderno, que eles chamam lá, o pessoal da geodésia chama, porque o método antigo é esse aqui embaixo, que é o método direto, que ele utiliza uma coordenada, um ponto latitude e longitude, né, de um ponto, e um azimuth e uma distância, né? Essa distância a distância plana entre o ponto 1 e o ponto que a gente quer saber as coordenadas geodésicas. Então ele vai pegar a coordenada do ponto 1, vai pegar o azimuth geodésico e a distância para o ponto 2 e vai calcular a coordenada do ponto 2 através dessa função geodésica da forma direta, como está escrito aqui, né? Esses dois aqui são prints. E para printar depois o resultado ali embaixo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A distância está aqui, é a última. Então ele calculou aqui a distância de 2.627 metros. E a posição aqui, que seria a coordenada pelo segundo método, né, que é o método direto, a coordenada do ponto 2 é essa daqui, que seria a coordenada latitude e longitude em graus decimais do segundo ponto, pela forma direta da aplicação das equações geodésicas para linha geodésica, né? E a segunda, na verdade, terceira função do Geographic Lib é essa daqui, ó, em que ela permite a aplicação de waypoints nessas linhas aqui geodésicas. Então ele vai pegar essa inverse line aqui que ele chama, que ele vai pegar essa linha geodésica entre esses dois pontos aqui, entre essas duas coordenadas, e a partir de um intervalo, que é esse aqui, e um número inteiro aqui, que é esse n, ou seja, de quantos intervalos que você quer, qual o número de intervalos que você quer, cada waypoint na corda geodésica, ele vai estabelecer um waypoint, né? Digamos assim, ele vai te mostrar a coordenada da corda naquele ponto. Então vai ter uma corda, uma linha no mapa, e a cada intervalo definido ele vai destacar a coordenada para você, vai jogar numa tabela para você ter, por exemplo, para facilitar cálculo de área depois, ou simplificar alguns cálculos, né? Que às vezes trabalhar com listas geodésicas com vários pontos, assim, pesa para o sistema, né? Então, ele é interessante para essa aplicação. Então, aqui embaixo você tem os dois fors, que ele vai de n até n mais 1, porque ele considera um número de intervalos até o ponto final, que seria mais 1, né? E vai pegar esse valor de intervalo e vai aplicar para estabelecer os pontos, os waypoints, né? E aqui ele é definido, aqui como está printado aqui em cima, ele vai dar a distância que você tem do ponto inicial até aquele waypoint, a latitude e longitude, que seria as coordenadas daquele waypoint, no caso, né, do waypoint de valor n, e o azimuth que tem do ponto 1 até esse waypoint. Então, a resposta aqui, ó, foi rodada uma vez, na verdade, com um waypoint só.
Então, aqui no primeiro waypoint, que tem o índice 0, e tem a latitude e longitude com esse valor, e esse azimuth aqui, que seria 42 graus,91. É um azimuth geodésico ali no waypoint. Então, ele te dá aqui, digamos assim, a coordenada desse waypoint dentro dessa linha que você deu as coordenadas ali, entre os dois pontos das coordenadas que estão aqui, ó. Tá? Então, aqui embaixo tem uma aplicação interessante, que ele também realiza o cálculo de área, né, com uma matriz de dados de coordenadas. Ou seja, essas coordenadas ali daquela tabela, elas foram extraídas aqui do centro de Curitiba e são deste polígono aqui, que fica na Praça Santos Andrade. Então, foi pegado os vértices desse polígono aqui, né? Cada pontinho do vértice é uma coordenada que está aqui, no sentido anti-horário. Então, foi pegado no ponto mais ao norte, depois seguido até fechamento do ponto, né? Você não precisa repetir o primeiro ponto no último ponto. Quando você digita o último ponto aqui, ele entende que esse ponto, o sentido do fechamento vai voltar para esse primeiro aqui. Então, você não precisa digitar o primeiro ponto por último também na matriz. Você não precisa fazer isso. Ele já é entendido que esse penúltimo ponto vai fechar com esse primeiro e barra último ponto aqui em cima. Então, tem a latitude e longitude, coordenadas geodésicas daquele polígono, né? Você tem que inserir coordenadas geodésicas, você pode extrair do Google Maps ou de um mapa que você adquiriu com os dados da Covid-19. E, a partir disso, ele vai calcular aqui, ele vai adicionar pontos, né, dentro desse polígono para melhorar o cálculo da área, e vai calcular daí o perímetro e a área desse polígono. Então, ele está printado aqui, ó, aquela área da Praça Santos Andrade, aqui, por exemplo, aqui em Curitiba, ela tem 8.302 metros de perímetro e esse valor em metros quadrados, né? Então, é uma aplicação interessante, porque a partir dessa inserção dos dados da latitude e longitude, dos pontos desse polígono, você pode adquirir os valores de perímetro e os valores de área. Então, seria interessante para fazer uma análise temporal dos dados da Covid-19, até colocar dentro de uma rotina. Eu vou inserindo os dados que eu tenho, coordenadas geodésicas do polígono, dos postos de saúde que estão aumentando o número de confirmações de Covid-19. Então, esse polígono, que seria os vértices como postos de saúde, aumentaria com o tempo, né, a expansão dele, porque os casos estão aumentando ainda aqui em Curitiba. Não chegamos no platô ainda, né, ou estamos próximos, na verdade. E com a análise temporal, eu poderia calcular ou analisar a expansão desse polígono, ver qual que é exatamente a diferença de área que nós temos aqui, por exemplo, que estava com maior concentração de casos no centro de Curitiba, e analisar qual que está a expansão espacial dos casos da Covid-19, né? Então, seria mais ou menos isso. A função, como citado aqui em cima, Folium e o Nominatim, foi explicado que nós utilizaríamos para fazer o mapa para demonstrar esses dados, mas parece que houve algum problema aqui na hora de executar, e na verdade a primeira execução ele até apareceu e agora não apareceu mais. Talvez porque tenha que rerodar e salvar com outro nome o mapa. Não sei se está aparecendo, digamos assim, salvando duas vezes em cima. Mas essa seria uma questão para perguntar para a professora da disciplina, né? Mas o que o mapa do Folium ia fazer é demonstrar esses dados que estão aqui em cima, né? Eu iria plotar ele, aqui aparecer o mapa, e iria plotar esses dados que estão aqui em cima através de marcadores ou linhas, né? Mas a aplicação seria através desse cálculo de área aqui, e talvez dos waypoints também, para estabelecer as coordenadas, digamos assim. Eu estabeleço uma linha desse polígono e pego as coordenadas para calcular a área desse polígono aqui embaixo, né? É uma característica interessante. Caso eu não tenha os dados pontuais, eu tenha só dados vetoriais, eu posso saber as coordenadas utilizando essa função aqui em cima. Então, seria isso. Muito obrigado
por você ter visto até o final aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido um pouco da Geographic Libre e espero que seja útil para você e essa aplicação seja interessante, você tenha gostado, isso tenha sido interessante para você e você tenha entendido. Então é isso, muito obrigado.